Marina nunca imaginou que 3 taças de vinho e um áudio de 3 minutos mudariam sua vida para sempre. Mas naquela segunda-feira, às 7 da manhã, olhando para a tela do celular com um horror crescente, ela sabia que tinha cometido o erro mais constrangedor da sua existência. O áudio tinha sido visualizado pelo destinatário errado, pelo pior destinatário possível. Acomodem-se e vamos à história, pois o romance está no ar. 24 horas antes, Marina Oliveira Santos estava sentada no sofá do apartamento, apertado na Vila Madalena, cercada pelas amigas Júlia e Camila, com a 3ª taça de vinho tinto na mão e coragem artificial bombeando nas veias. "Manda logo esse áudio pro Lucas", insistiu Júlia, empurrando o celular de volta para as mãos de Marina. "Você está apaixonada por aquele homem há 6 meses e ele nem sabe que você existe direito." "Ele sabe que eu existo." Marina defendeu-se, ajeitando os óculos no nariz com o dedo indicador, gesto nervoso que fazia desde adolescente. "A gente toma café junto toda semana na Copa." "Amiga, vocês trabalham no mesmo prédio." Camila revirou os olhos, pegando mais uma azeitona da tigela sobre a mesa de centro. "Ele toma café com todo mundo. Você precisa fazer alguma coisa que te diferencie, algo ousado." Marina olhou para o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela não era ousada. Era a pessoa que conferia 3 vezes se a porta estava trancada antes de dormir, que chegava 15 minutos mais cedo em todos os compromissos, que nunca, jamais, em 28 anos de vida, tinha feito algo verdadeiramente impulsivo. Mas Lucas era diferente. Lucas dos olhos verdes e sorriso fácil, que desenhava ilustrações incríveis e usava camisetas de bandas indie que Marina fingia conhecer. Ele era arte, espontaneidade, tudo o que ela não era, mas secretamente desejava ser. "Tá bom." Marina respirou fundo, o vinho aquecendo as bochechas e dissolvendo inibições. "Vou mandar, mas vai ser algo sutil, tipo, ei, que tal a gente sair algum dia?" Sutil uma ova. Júlia pegou o celular da mão dela antes que pudesse protestar. "Você vai gravar um áudio, vai contar exatamente o que faria com ele se tivesse coragem. Detalhes, voz sensual. Vai deixar o homem louco." Marina arregalou os olhos castanhos, sentindo o sangue subir até a raiz dos cabelos cacheados. "Eu não consigo fazer isso. Vinho consegue." Camila encheu a taça dela novamente, sorrindo conspiradora. 3 taças de Marina conseguem qualquer coisa. E foi assim que, às 23h43 de um domingo chuvoso, Marina trancou-se no quarto, deitou-se na cama com o celular na mão e o coração batendo descompassado, e apertou o botão de gravação. A voz saiu rouca, baixa, carregada de uma sensualidade que ela nem sabia que possuía, desinibida pelo álcool e 6 meses de desejo reprimido. "Oi, Lucas", começou, mordendo o lábio inferior. "Eu sei que isso vai parecer meio louco, mas eu não aguento mais guardar. Toda vez que te vejo na Copa, toda vez que você sorri para mim, eu fico pensando em coisas que provavelmente não deveria." E então, por 3 minutos inteiros, descreveu em detalhes vívidos e absolutamente explícitos exatamente o que faria com Lucas se tivesse a coragem que o vinho temporariamente lhe emprestara. Quando terminou, o rosto estava em chamas, o coração explodindo no peito, as mãos tremendo. Ouviu o áudio uma vez, quase morreu de vergonha, mas a vozinha bêbada na cabeça sussurrou que era agora ou nunca. Foi para a lista de contatos. Procurou Lucas. Encontrou Lucas, designer. Nem percebeu quando o dedo escorregou e tocou no nome logo acima. Enviou. Jogou o celular longe, como se queimasse, e se escondeu debaixo do cobertor, oscilando entre euforia e terror. Adormeceu assim, bêbada de vinho e adrenalina, sem a menor ideia da bomba nuclear que acabara de detonar na própria vida. O despertador tocou às 6 da manhã. Marina acordou com aquela ressaca específica de vinho barato e decisões questionáveis, a boca seca, a cabeça latejando. Pegou o celular no automático para desligar o alarme. Foi quando viu a notificação.
Áudio visualizado às 6h23. Franziu a testa, confusa, ainda meio grogue. Abriu o WhatsApp e o mundo desabou. O áudio não tinha sido enviado para Lucas, designer. Tinha sido enviado para Rafael, diretor, não responder. Marina sentou-se na cama tão rápido que ficou tonta. Não, 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 não. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Abriu a conversa. Lá estava, o áudio maldito. 3 minutos e 47 segundos de pura pornografia verbal. Enviado às 23h47. Visualizado pelo diretor de operações da empresa às 6h23 da manhã. Rafael Mendes Albuquerque, o homem que todos temiam. O diretor recém-chegado depois da fusão, conhecido por ser eficiente, implacável, que cortava custos e enxugava equipes sem pestanejar. O homem que em 2 meses na WeCreate tinha demitido 6 pessoas e reestruturado 3 departamentos inteiros. O homem que Marina evitava ativamente, mantendo distância respeitosa, respondendo e-mails dele com formalidade excessiva, nunca, jamais entrando no elevador se ele estivesse lá. E ela tinha acabado de mandar para ele um áudio descrevendo em detalhes gráficos o que faria com outro homem. Marina correu para o banheiro e vomitou. Não sabia se era a ressaca, o pânico ou a humilhação visceral que revirava o estômago. Sentou-se no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos, o cérebro entrando em parafuso. Opções percorreram a mente em velocidade alucinante. Pedir demissão por e-mail, mudar de país, entrar para o programa de proteção à testemunha, fingir própria morte. Mas não podia pedir demissão. Precisava desesperadamente daquele emprego. O salário pagava o aluguel, as contas e, mais importante, o tratamento caríssimo da mãe que lutava contra câncer de mama há 8 meses. Não tinha reserva financeira, não tinha rede de segurança, não tinha escolha a não ser aparecer no escritório e encarar a humilhação de frente. Tomou banho gelado tentando clarear a mente. Vestiu-se no piloto automático, escolhendo calça social preta e blusa branca de mangas compridas. A armadura corporativa mais sem graça que possuía, como se roupa discreta pudesse fazê-la desaparecer. Prendeu os cabelos cacheados em coque apertado, colocou óculos escuros mesmo sendo manhã nublada e saiu de casa com pernas de gelatina. No metrô lotado, ensaiou mentalmente 1000 desculpas diferentes. Foi um erro. Meu celular foi hackeado. Tenho uma gêmea má. Todas soavam igualmente patéticas. Chegou ao edifício corporativo da Avenida Faria Lima, às 8 em ponto, 15 minutos mais cedo que o habitual, rezando para todos os santos que Rafael estivesse viajando, doente, de férias, morto. Não teve sorte. Às 8h37, o celular dela vibrou. E-mail, remetente, Rafael Mendes Albuquerque. Assunto, urgente. Marina fechou os olhos antes de abrir. Sabia o que estava por vir. A demissão formal. Talvez ameaça de processo. Talvez algo pior. Abriu um olho. Leu. Senhora. Santos, necessito reunião na minha sala. Imediatamente. RMA. As pernas viraram água. Júlia, sentada na mesa ao lado, olhou preocupada. Você tá pálida. Aconteceu alguma coisa? Vou ser demitida. Marina sussurrou, levantando-se com dificuldade. E é culpa minha. Júlia tentou perguntar mais, mas Marina já estava caminhando em direção aos elevadores, como condenada rumo à forca. O escritório de Rafael ficava no 12º andar, 3 andares acima do dela. O elevador subiu em câmera lenta, cada segundo uma tortura. Quando as portas se abriram, Marina teve que se segurar no corrimão para não cambalear. Atravessou o corredor silencioso, com carpete cinza que abafava os passos, paredes de vidro revelando salas de reunião vazias àquela hora. A sala de Rafael ficava no canto, com vista panorâmica para a cidade. Sala envidraçada, móveis minimalistas em preto e cinza, nenhuma foto pessoal, nada que revelasse humanidade. Bateu na porta com um nó dos dedos. O som ridiculamente alto no silêncio. Entre, a voz grave dele veio de dentro, tensa.
Marina girou a maçaneta com mão trêmula e empurrou a porta. Rafael estava de costas para ela, parado junto à janela, mãos enfiadas nos bolsos da calça social, grafite perfeitamente cortada, ombros largos tensos sob a camisa branca impecável. Não se virou imediatamente. Marina fechou a porta atrás de si com um clique suave que soou como sentença de morte. Ficou parada ali, bolsa apertada contra o peito como escudo patético, coração martelando tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Senta", Rafael disse, ainda de costas, a voz controlada demais, formal demais. Marina obedeceu, afundando na cadeira de couro em frente à mesa de mogno, as pernas mal segurando o peso do corpo. Ele finalmente se virou. E Marina viu algo que não esperava. Rafael Mendes Albuquerque, o diretor implacável, estava vermelho, visivelmente constrangido. O maxilar marcado tenso, a barba por fazer mais evidente que o usual. Os olhos cinza-azulados, evitando cuidadosamente os dela. Ele passou a mão pelo cabelo escuro em gesto incomum, bagunçando os fios sempre perfeitamente penteados. Limpou a garganta. Uma vez, duas vezes. "Marina", ele começou, então parou. Recomeçou. "Senhorita Santos", parou de novo. Passou a mão pelo rosto. Marina preparou-se para o pior. Para a humilhação, para o sermão, talvez até para algo pior, para chantagem, para abuso de poder. Ele tinha controle total sobre a carreira dela. Podia fazer o que quisesse. Eu apaguei. Rafael soltou de uma vez, as palavras saindo atropeladas, incomuns nele, que sempre falava com precisão cirúrgica. Não ouvi tudo. Ouvi o suficiente para entender que houve um erro, um engano. Silêncio pesado caiu entre eles. Marina piscou, processando. Ele não ia demiti-la? Ele não ia humilhá-la? "Isso não sai desta sala", Rafael continuou, finalmente olhando para ela, e havia algo nos olhos dele que ela não conseguia decifrar. Vulnerabilidade, talvez. Nunca aconteceu. "Você é profissional boa demais para isso afetar sua carreira." A bondade inesperada a quebrou completamente. Marina tinha se preparado para a guerra. Tinha construído defesas, ensaiado desculpas, estava pronta para implorar por clemência. A gentileza dele desarmou tudo. "Eu sinto muito", as palavras saíram trêmulas, lágrimas ardendo nos olhos, que ela piscou furiosamente para conter. "Muito, muito mesmo. Foi completamente inapropriado, e eu não tenho desculpa, eu estava bêbada, mas isso não justifica nada. Era para o Lucas", Rafael interrompeu. Não era pergunta, era afirmação. Ele sabia, claro que sabia. Ela tinha mencionado o nome no áudio maldito. Marina sentiu o rosto explodir em chamas, quis afundar na cadeira e desaparecer. Rafael desviou o olhar de novo, passou a mão pelo cabelo novamente, gesto nervoso que ela nunca tinha visto nele. "Olha, eu entendo", disse, a voz saindo estranha, tensa. "Todos já mandaram mensagem errada alguma vez na vida. Esquece isso. Acontece." Mas havia algo no jeito que ele disse era para o Lucas. Um tom que Marina não conseguiu identificar. Quase como decepção, quase como mágoa. Ela deve ter imaginado. O cérebro em pânico criando coisas que não existiam. "Pode ir", Rafael disse, voltando para trás da mesa, criando distância segura. "E Marina?" Ele parou, olhou para ela uma última vez. Seus olhos se encontraram. Por 3 segundos. 4. Algo passou entre eles. Algo elétrico que Marina não soube nomear. "De nada", ele terminou, desviando o olhar. "Pode voltar ao trabalho." Marina levantou-se com pernas bambas, murmurou agradecimento inaudível e saiu da sala em transe. Só quando a porta se fechou atrás dela, só quando estava sozinha no elevador descendo, foi que permitiu que a ficha caísse. Ele não a tinha demitido, não a tinha humilhado, tinha sido gentil, delicado, compreensivo. Rafael Mendes Albuquerque, o diretor carrasco, tinha protegido ela de si mesma. E Marina não sabia absolutamente o que fazer com essa informação. Júlia a interceptou assim que pisou no 9º andar. "E então, você ainda tem emprego?"
Tenho, Marina respondeu, ainda atordoada, cambaleando até a própria mesa. Ele apagou o áudio. Disse que nunca aconteceu. Júlia arregalou os olhos. Sério? Ele não te zoou? Não tentou nada? Nada. Marina afundou na cadeira, tirando os óculos escuros finalmente. Foi quase gentil. Estranho. Que estranho. Júlia franziu a testa, estudando a amiga. E você tá estranha. Não sei se é alívio ou decepção. Alívio, Marina respondeu rápido demais. Obviamente, alívio. Óbvio, Júlia não pareceu convencida, mas deixou para lá. O resto do dia passou em névoa. Marina enterrou-se no trabalho, editando posts para redes sociais, respondendo e-mails, fingindo normalidade. Mas a cada hora, inevitavelmente, o pensamento voltava. Para a voz tensa dele, para o jeito que tinha ficado vermelho, para aqueles 3 segundos de olhares conectados que tinham feito algo estranho acontecer no estômago dela. Para de ser ridícula. Ela murmurou para si mesma, socando as teclas do computador com mais força que o necessário. Ele é seu chefe, 7 anos mais velho, recém-divorciado, completamente fora de alcance. E você ainda está obcecada pelo Lucas, lembra? Mas quando Lucas apareceu na Copa às 3 da tarde, com aquele sorriso fácil e camiseta do Arctic Monkeys, Marina sentiu algo inesperado. Nada. Absolutamente nada. Onde antes havia borboletas e nervosismo bobo, agora só havia vazio. Oi, Marina. Lucas acenou, pegando café. Você sumiu. Tudo bem? Tudo ótimo, ela forçou o sorriso. Só trabalho acumulado. A gente precisa marcar aquele happy hour que você falou, ele sugeriu. E Marina percebeu que era a abertura que esperara por meses. Deveria estar eufórica. Em vez disso, só conseguia pensar na voz grave de Rafael dizendo: era para o Lucas, com aquele tom indefinível. Claro, ela respondeu no automático. Me avisa quando. Mas enquanto Lucas sorria vitorioso e saía da Copa, Marina percebeu com horror crescente que o crush de 6 meses tinha evaporado. E algo muito mais perigoso estava começando a tomar forma. Algo que envolvia olhos cinza-azulados, ombros tensos e gentileza inesperada de um homem completamente inapropriado. Droga, ela sussurrou para a xícara de café. Droga, droga, droga. Na sexta-feira daquela mesma semana, Marina recebeu e-mail de RH. Assunto: nova estrutura organizacional. Abriu com curiosidade casual, que rapidamente se transformou em pânico. Conforme reestruturação do Departamento de Marketing Digital, você passará a reportar diretamente ao diretor de operações. Reuniões semanais de alinhamento serão agendadas toda sexta-feira, 9h, sala 1204. Sala 1204. A sala de Rafael. Toda sexta-feira, os dois sozinhos. O universo definitivamente tinha senso de humor cruel. Marina passou o fim de semana inteiro em pânico controlado. Tentou se convencer de que seria profissional, distante, que conseguiria fingir que nada tinha acontecido. Ensaiou frases neutras no espelho do banheiro, praticou expressões faciais indiferentes, preparou apresentações impecáveis para a primeira reunião. Mas segunda-feira chegou rápido demais, e terça passou voando, e quarta foi um borrão de ansiedade, até que quinta à noite, Marina se viu deitada na cama, olhando para o teto, admitindo a verdade aterrorizante. Estava nervosa demais para ser só sobre trabalho. A primeira reunião de sexta-feira foi tortura refinada. Marina chegou 5 minutos adiantada, como sempre, com pasta organizada, laptop carregado, blusa de seda azul marinho abotoada até o pescoço como armadura. Bateu na porta da sala, 1204, exatamente às 9h. Entre, a voz dele veio de dentro, profissional, neutra. Marina empurrou a porta e encontrou Rafael sentado à cabeceira da mesa de reunião, terno preto impecável, postura ereta, expressão cuidadosamente controlada. Bom dia, senhorita Santos, ele disse sem levantar os olhos dos papéis à frente. Pode sentar. Ela obedeceu, escolhendo a cadeira mais distante possível dele, do outro lado da mesa comprida.
Abriu o laptop com mãos que tremiam imperceptivelmente. Puxou os relatórios que tinha preparado. Vamos começar com as métricas da última campanha, sugeriu, a voz saindo mais aguda que o normal. Rafael finalmente olhou para ela. Por 3 segundos que duraram uma eternidade, os olhos cinza-azulados prenderam os castanhos dela. Então ele piscou, desviou, acenou, concordando. Perfeito. Pode apresentar. Os 45 minutos seguintes foram estritamente profissionais e absolutamente excruciantes. Marina apresentou números, Rafael fez perguntas técnicas, ela respondeu com precisão. Nenhum dos dois mencionou o áudio. Nenhum dos dois fez contato visual desnecessário. Mas a tensão no ar era palpável, densa, como se algo invisível vibrasse entre eles no espaço vazio da mesa. Quando Marina se levantou para ir embora, aliviada por ter sobrevivido, Rafael a parou. Marina, ele disse, e o uso do primeiro nome, sem o formal Senhorita Santos, fez algo estranho acontecer no estômago dela. Ela se virou. Sim? Bom trabalho, Rafael disse, e havia algo na voz dele, algo quente que não combinava com a expressão neutra do rosto. Você é realmente muito boa no que faz. Obrigada. Ela conseguiu responder, sentindo o rosto esquentar. Foi só. Ele acenou, liberando-a, mas quando Marina saiu da sala, sentiu o olhar dele grudado nas costas dela, queimando através da blusa de seda. E teve certeza absoluta de que ele não tinha desviado até a porta se fechar completamente. As semanas seguintes estabeleceram um padrão perigoso. Toda sexta-feira, 9 da manhã, reunião na sala 1204. Estritamente profissional na superfície, absolutamente carregada por baixo. Marina começou a notar coisas. O jeito que Rafael sempre tinha café fresco, esperando quando ela chegava. Do jeito que ela gostava, com leite e 2 açúcares, mesmo nunca tendo mencionado. Como ele se inclinava ligeiramente para frente quando ela falava. Atenção completa. Como se cada palavra importasse, como a mandíbula dele tensionava quando ela mencionava qualquer colega homem, especialmente Lucas. E Lucas. Lucas finalmente a tinha chamado para sair. Marina esperara 6 meses por isso. Deveria estar nas nuvens. Aceitou porque não sabia como recusar sem parecer estranha, sem admitir que algo tinha mudado. O jantar foi num restaurante italiano charmoso em Pinheiros. Velas na mesa, vinho tinto que ela mal tocou, aprendizado da última vez. Lucas era exatamente como sempre imaginara. Bonito, engraçado, descontraído. Falava sobre design, sobre bandas indie, sobre viagem que planejava para a Europa. E Marina não conseguia prestar atenção. Pegava-se comparando. Lucas ria alto demais. Falava demais de si mesmo. Fazia piadas que não tinham graça. Quando ele esticou a mão sobre a mesa para segurar a dela, Marina teve que reprimir o impulso de recuar. A mão dele era quente, suave, mas não provocou absolutamente nada. Nenhum arrepio, nenhuma aceleração de batimentos cardíacos, nada. E isso a apavorou mais do que deveria. No final da noite, quando Lucas a acompanhou até o carro dela, ele se inclinou para beijá-la. Marina deixou. Foi um beijo gentil, tecnicamente competente. Lábios macios, pressão adequada. Deveria ter sido bom. Deveria ter feito o estômago dar cambalhotas. Em vez disso, foi como beijar um amigo. Agradável, mas completamente vazio. A gente se vê de novo? Lucas perguntou, sorrindo esperançoso. Claro, Marina mentiu. Porque era mais fácil que admitir a verdade bizarra, que o crush de 6 meses tinha evaporado. E ela nem sabia exatamente quando. Dirigiu para casa no piloto automático, mente rodando. Estacionou na garagem do prédio e ficou sentada no carro por 15 minutos, testa encostada no volante. O que estava acontecendo com ela? Por que Lucas, o cara que fantasiara por meio ano, de repente parecia tão sem graça? E por que diabos tudo que conseguia pensar era na forma como Rafael tinha olhado para ela naquela manhã, quando ela tinha entrado na sala usando vestido novo, azul royal, mais justo que o usual?
O jeito que os olhos dele tinham escurecido antes dele piscar e desviar, a mandíbula tensionando. Para com isso, ela disse em voz alta para o carro vazio: ele é seu chefe. Isso é loucura. É errado em todos os níveis possíveis. Mas quando subiu para o apartamento, quando se jogou na cama, sozinha, no escuro, foi nos olhos cinza-azulados que pensou antes de dormir. E isso a aterrorizou. Rafael, por sua vez, estava perdendo a cabeça de forma lenta e metódica. Desde aquele maldito áudio, desde aquela manhã constrangedora no escritório, algo tinha mudado. Quebrado, acordado. 3 anos. 3 anos desde o divórcio. Desde que descobrira a esposa na cama com o melhor amigo, desde que enterrara a capacidade de sentir qualquer coisa genuína sob toneladas de trabalho e indiferença cuidadosa. 3 anos de encontros ocasionais, arranjados por amigos preocupados, sempre educado, nunca interessado. Mulheres bonitas, inteligentes, adequadas. E ele sentia nada, absolutamente nada, até Marina. Maldita Marina, com seus óculos que escorregavam pelo nariz, cabelos cacheados, sempre escapando do coque, jeito de morder o lábio quando concentrada. Ele tinha notado ela antes do áudio, claro. Era impossível não notar. Brilhante, dedicada, gentil com todos. Mas era só isso. Mais uma funcionária competente, até aquela manhã. Até ouvir 20 segundos daquele áudio antes de desligar, vermelho até a raiz dos cabelos, coração martelando de forma absolutamente inapropriada. A voz rouca dela descrevendo coisas que fizeram o corpo dele reagir de formas que não reagia há anos. Mas não era só desejo. Deus, ele desejava que fosse só isso. Seria mais simples. Era a vulnerabilidade, a paixão crua. O jeito que ela se entregava completamente a um sentimento, sem medo de parecer ridícula. Marina, que era tão controlada, tão perfeccionista no trabalho, tão durona, tinha esse lado que fantasiava em voz alta, que se permitia querer com intensidade selvagem. E Rafael queria desesperadamente que aquela intensidade fosse direcionada a ele, não ao idiota do quarto andar. Investigou discretamente, descobriu que Marina e Lucas tinham saído. A informação o incomodou visceralmente. Pegou-se, observando ela mais do que deveria. Notando quando ela chegava mais cedo, ficava mais tarde. Quando ria daquela risada alta e sem filtro com os estagiários. Quando usava vestido em vez de calça. Quando deixava o cabelo solto em vez de preso. Memorizou os gostos dela. Café com leite e 2 açúcares. Caneta azul, nunca preta. Batom nude, raramente vermelho. Perfume floral com toque cítrico, que deixava rastro quando ela passava. As reuniões de sexta viraram tortura e salvação. 45 minutos sozinho com ela. Observando o jeito que ela gesticulava quando empolgada, como os olhos brilhavam quando falava de projetos que amava. Mas tinha que manter distância, tinha que ser profissional. Era o chefe, ela dependia dele. Tinha 7 anos a menos. E estava saindo com outro cara. Até que numa sexta de junho, tudo quase desmoronou. Marina estava apresentando resultados de campanha particularmente bem-sucedida, animada, gesticulando mais que o usual. Levantou-se para apontar algo no projetor. Tropeçou no próprio salto. A xícara de café que estava na mesa tombou, derramando líquido escuro sobre os documentos impressos que ela tinha trazido. Droga, ela sussurrou, congelando, os olhos arregalados em pânico. Droga, droga, eu sinto muito, eu vou imprimir tudo de novo, eu. Rafael agiu no instinto. Levantou-se, contornou a mesa, segurou o pulso dela antes que pudesse sair correndo. Marina, ele disse, voz baixa, tentando acalmá-la. O toque foi elétrico. Pele quente dela sob os dedos dele. Ela congelou completamente, olhos subindo para encontrar os dele. Estavam tão perto, muito perto. Rafael podia sentir o perfume dela, ver as sardas espalhadas pelo nariz, notar o pulso acelerado sob o polegar dele. Respira, ele disse, soltando como se tivesse queimado, recuando 2 passos. Eu tenho cópia digital de tudo.
Não é problema. Marina piscou, parecendo atordoada. Eu devia ter trazido digital também. Eu sempre trago. Eu não sei por que hoje. Porque você é humana, Rafael interrompeu, forçando o tom leve mesmo com o coração explodindo. Acidentes acontecem. Relaxa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado, ambos tentando fingir que não tinham sentido. Que aqueles 3 segundos de contato não tinham feito algo fundamental mudar. Marina limpou a garganta, abaixou-se para recolher os papéis ensopados, mãos tremendo visivelmente. Vou jogar isso fora e pegar guardanapos, ela disse, voz estranha, tensa. Já volto. Saiu da sala quase correndo. Rafael afundou na cadeira, passou as mãos pelo rosto. Isso estava ficando insustentável. Ele não podia continuar assim, observando, querendo, sem poder fazer absolutamente nada. Naquela noite, sozinho no apartamento minimalista nos Jardins, tudo em preto, branco e cinza, nenhuma cor, nenhuma vida, Rafael admitiu pela primeira vez em voz alta. Eu tenho um problema. Estou apaixonado pela minha funcionária. A palavra ecoou no silêncio vazio. Apaixonado. Não era só atração. Não era só curiosidade. Era Marina rindo na copa com estagiários. Era Marina chegando cedo e ficando até tarde. Era o jeito que ela mordia o lábio lendo e-mails, como ajeitava os óculos quando nervosa, como a voz ficava animada falando de projetos. E ele não podia fazer nada. Era antiético. Era abuso de poder potencial. Ela era subordinada direta agora. Qualquer movimento seria interpretado como assédio, manipulação, e mesmo se não fosse, ela estava com o Lucas, claramente interessada em outro cara. O áudio tinha sido para ele, não para Rafael. Rafael era só o destinatário acidental. O erro constrangedor, nada mais. Mas quando fechava os olhos, ainda ouvia aquela voz. E queria. Deus, como queria. Marina terminou com Lucas 3 semanas depois por mensagem covardemente. Não conseguia mais fingir. Cada encontro era mais vazio que o anterior. Lucas era legal. Merecia alguém que realmente gostasse dele, não alguém que passava jantares inteiros comparando-o mentalmente com outra pessoa. Pessoa completamente inapropriada que acontecia de ser o chefe. Lucas aceitou numa boa. Disse que percebia que ela estava distante mesmo, que sem problemas. E Marina sentiu só alívio. Júlia, claro, percebeu imediatamente. Você terminou com o Lucas? Ela disse quinta à noite, invadindo o apartamento de Marina com vinho e comida chinesa. Terminei, Marina confirmou, enfiando Lomai na boca para evitar elaborar. Por quê? Você estava afim dele há meses. Percebi que não estava tão afim assim, Marina murmurou. Ele é legal, mas não rolou química. Júlia estreitou os olhos estudando a amiga. Tem outra pessoa. Não tem não, tem sim. Quem é? O porteiro gato do prédio? Aquele professor de yoga que você ficou encarando? Oh, para! Marina cortou, sentindo o rosto esquentar. Não tem ninguém. Mentirosa, Júlia acusou, mas deixou para lá temporariamente abrindo o vinho. Só me promete uma coisa. Se for alguém problemático, tipo casado ou chefe ou sei lá, você me conta antes de fazer besteira. Marina quase engasgou com o macarrão. Por que você acha que seria alguém problemático? Porque te conheço há 10 anos e você sempre escolhe o cara mais complicado possível. Lembra do Alexandre que morava em Brasília? Do Pedro que tinha acabado de terminar noivado? Você tem talento especial para impossível. Marina não tinha resposta para isso, porque era verdade. E Rafael Mendes Albuquerque era a definição de impossível. Chefe, divorciado, 7 anos mais velho, emocionalmente indisponível, completamente fora do alcance dela. Então por que não conseguia parar de pensar nele? Julho chegou com bomba. Marina foi chamada ao RH numa segunda-feira de manhã. Sentou-se nervosa enquanto Carla, a gerente de recursos humanos, sorria do outro lado da mesa. Tenho boas notícias, Carla anunciou. A WeCreate acabou de fechar com a Tech Brasil, maior cliente da história da agência. Contrato de 2 anos, multimilionário.
O coração de Marina acelerou. Isso é incrível. Parabéns para a empresa. Obrigada, e tem mais. O Rafael te escolheu para liderar o projeto. Marina piscou. Me escolheu? Você? Carla confirmou sorrindo. Disse que você é a melhor analista que temos, que confia completamente no seu trabalho. É uma promoção, Marina. Gerente sênior de marketing digital. Aumento de 30% no salário. E, ela pausou, vai requerer viagem. 3 semanas em Florianópolis, estruturando estratégia completa no escritório do cliente. Marina sentiu o chão sumir. Viagem? 3 semanas? Com quem? Com o Rafael, Carla respondeu. Vocês dois vão montar a campanha completa, apresentar para o cliente, definir tudo. Hospedagem paga, alimentação paga, mais ajuda de custo diária. É grande oportunidade. Marina mal ouvia o resto. 3 semanas, com Rafael, sozinhos numa cidade diferente, trabalhando lado a lado 12 horas por dia, dormindo no mesmo hotel. Isso era presente ou maldição dos deuses? Eu preciso pensar. Ela conseguiu dizer, voz fraca. Entendo, Carla acenou. Mas preciso de resposta até amanhã. É prioridade alta. Quando Marina saiu do RH, as pernas tremiam. Foi direto para o banheiro, trancou-se numa cabine, sentou na tampa do vaso e colocou a cabeça entre os joelhos. 3 semanas com Rafael, a promoção que precisava, o salário que salvaria a situação da mãe, 6 meses de tratamento pagos adiantado, mas 3 semanas sozinha com o homem que a deixava sem ar só de entrar na sala? Loucura, pura loucura. Mas quando pensou em recusar, pensou na mãe, no tratamento caro, nas contas acumulando. E soube que não tinha escolha real, teria que aceitar. Teria que passar 3 semanas fingindo que não sentia nada. Profissional. Distante. Conseguiria. Tinha que conseguir. Enviou e-mail para Carla naquela tarde. Aceito o projeto e a promoção. Obrigada pela oportunidade. A resposta veio em 10 minutos. Excelente. Viagem marcada para a próxima segunda. Passagens e hotel já estão sendo providenciados. O Rafael vai passar os detalhes na reunião de sexta. Reunião de sexta, claro, mais uma sessão de tortura na sala 1204, mas dessa vez com peso adicional, com conhecimento de que em uma semana estariam em outra cidade, sozinhos. Marina passou a semana em piloto automático. Trabalhou, comeu, dormiu mal, sonhou com olhos cinza azulados e mãos grandes, acordou suada, confusa, culpada. Sexta-feira chegou rápido demais. Entrou na sala 1204 às 9 em ponto, com café já esperando na mesa. Rafael estava diferente, tenso de um jeito novo. Passou a reunião inteira evitando olhar diretamente para ela, explicando detalhes do projeto em tom estritamente profissional. Vamos trabalhar muito, ele disse, dedos tamborilando na mesa, gesto nervoso que ela nunca tinha visto. 12, 14 horas por dia, provavelmente. O cliente é exigente. Vou fazer o que for necessário, Marina garantiu, tentando soar confiante. Rafael finalmente olhou para ela. Olhou de verdade. E havia algo nos olhos dele. Algo que fez o estômago dela dar nó. Eu sei que vai, ele disse, voz saindo mais rouca que o normal. Você sempre faz. O silêncio se estendeu. 3 segundos. 5. 10. Ambos olhando, nenhum desviando. Então Rafael piscou, limpou a garganta, voltou aos papéis. Acho que é tudo. Nos vemos segunda no aeroporto, 6 da manhã. Marina assentiu. Levantou-se com pernas trêmulas. Parou na porta. Se virou. Rafael? Ele ergueu os olhos. Obrigada, ela disse, por confiar em mim para isso. Não é confiança, ele respondeu. E havia algo intenso demais na voz. É certeza. Você é a melhor. Sempre foi. E Marina saiu dali sabendo que as próximas 3 semanas mudariam tudo. Para melhor ou para pior, não sabia. Mas mudariam. E parte dela, a parte que não conseguia mais negar, estava aterrorizada e empolgada em medidas iguais. O voo para Florianópolis saiu às 7h30 da manhã de uma segunda-feira nublada.
Marina chegou ao aeroporto de Guarulhos às 6 em ponto, mala de bordo arrastando atrás, café gigante na mão, olheiras profundas de uma noite mal dormida. Tinha revirado o guarda-roupa 5 vezes, escolhendo e descartando roupas, tentando encontrar o equilíbrio impossível entre profissional e não completamente sem graça. Acabou optando por calça jeans escura, blusa branca de linho e blazer bege. Seguro, neutro, entediante. Rafael já estava lá, encostado numa coluna perto do portão de embarque, mexendo no celular. Calça cargo preta, camiseta cinza escura, jaqueta de couro. Marina parou no meio do caminho processando. Nunca tinha visto ele sem terno. Nunca tinha visto ele tão casual, tão humano. O cabelo estava levemente bagunçado, a barba por fazer mais evidente, e ele parecia cansado também. Como se também não tivesse dormido direito. "Bom dia", ela disse, aproximando-se, voz saindo estranha no próprio ouvido. Rafael levantou os olhos do celular, e algo passou pelo rosto dele, algo rápido que Marina não conseguiu capturar antes dele recompor a expressão neutra. "Bom dia", ele respondeu, guardando o aparelho. "Pronta para a maratona?" "Pronta", Marina mentiu, porque não estava nem remotamente pronta para 3 semanas daquilo. O voo foi tranquilo e tenso simultaneamente. Sentaram-se lado a lado na classe executiva, cortesia da empresa. Rafael pediu café preto, abriu o laptop e mergulhou no trabalho imediatamente. Marina tentou fazer o mesmo, mas estava dolorosamente consciente de cada movimento dele. O jeito que digitava rápido, dedos longos voando sobre o teclado. Como franzia a testa concentrado, o cheiro amadeirado do perfume dele, mais intenso no espaço confinado. 2 horas depois, pousaram sob céu azul de Florianópolis. Pegaram táxi até o hotel, um prédio moderno na beira-mar norte, vista para o mar, lobby chique com mármore branco e plantas tropicais. O check-in foi eficiente. 2 suítes, uma no 10º andar para Rafael, outra no 8º para Marina. "Encontro no lobby em 1 hora para ir para o cliente", Rafael disse, pegando a chave. Marina concordou, arrastando a mala para o elevador. A suíte era linda. Cama king size, banheiro de mármore, varanda com vista para o oceano. Marina jogou-se na cama por 3 minutos, permitindo-se momento de pânico. 3 semanas. Conseguiria. Levantou-se, tomou banho rápido, trocou para a roupa de trabalho. Saía lápis cinza, blusa rosa claro, salto médio, profissional, segura. Desceu ao lobby 50 minutos depois. Rafael já estava lá, de volta ao terno. Grafite escuro dessa vez, camisa branca sem gravata, os 2 primeiros botões abertos. Quando viu Marina, a olhou de cima a baixo num gesto tão rápido que ela quase perdeu. Mas percebeu. Percebeu o jeito que os olhos dele demoraram uma fração de segundo na cintura dela antes de subir para o rosto. "Vamos", ele disse, voz controlada demais. "Carro já está esperando." A primeira semana foi exatamente como Rafael tinha avisado. Maratona. Chegavam ao escritório da Tech Brasil às 8 da manhã, trabalhavam sem parar até 8 da noite. Reuniões, apresentações, brainstorms, ajustes. Marina criava, Rafael aprovava ou questionava. Ela refazia, melhorava. Ele era exigente, mas justo. Elogiava quando merecia. Criticava construtivamente. Funcionava perfeitamente como dupla profissional. Mas havia tensão. Sempre havia tensão. No jeito que ele segurava a porta para ela entrar primeiro e ficava perto demais quando passava. No toque acidental das mãos, quando alcançavam o mesmo documento. No olhar dele que Marina às vezes capturava através do reflexo da janela do escritório, fixo nela quando ele achava que ela não via. Jantavam juntos porque era prático. Restaurantes perto do hotel, conversas estritamente profissionais. Mas, no 4º dia, depois de apresentação particularmente bem-sucedida, Rafael sugeriu vinho para comemorar. Marina hesitou, lembrando da última vez que vinho e Rafael se misturaram na mesma equação, mas aceitou. Um copo só.
Foram a um restaurante italiano charmoso, com mesinhas na calçada e luzes penduradas nas árvores. Pediram massa, vinho tinto e, pela primeira vez em dias, a conversa derivou do trabalho. Como você entrou em marketing? Rafael perguntou, recostando-se na cadeira, os olhos genuinamente curiosos sob a luz suave das lâmpadas. Acidente, Marina respondeu, girando a taça nas mãos. Fiz administração porque era o seguro, mas odiava. Comecei a fazer freelance de social media para pagar faculdade e descobri que amava. A criatividade, a conexão com as pessoas, ver resultado real do trabalho. Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro, não o educado corporativo, e mudou o rosto dele completamente. Suavizou as linhas duras, acendeu calor nos olhos cinzentos. Marina sentiu algo apertar no peito. Você? Ela perguntou rápido, desviando do efeito que aquele sorriso causava. Como acabou em operações? Ah, ele soltou risada curta, sem muito humor. Caí de paraquedas. Comecei em TI, descobri que era bom organizando caos. Escalei rápido, casei jovem demais, trabalhei demais, e quando vi, tinha cargo importante e casamento implodindo. Marina prendeu a respiração. Era a primeira vez que ele mencionava o divórcio voluntariamente. Sinto muito, ela disse baixinho. Não sinta. Rafael deu de ombros, mas havia dor nos olhos. Foi culpa minha também. Trabalhava 70 horas por semana, nunca estava em casa. Ela se sentiu sozinha. Encontrou consolo em outro lugar. Com seu sócio, Marina lembrou, antes de poder parar as palavras. Júlia tinha investigado e contado. Rafael levantou as sobrancelhas, surpreso. Você pesquisou sobre mim? O rosto de Marina esquentou. Não foi bem assim, eu só. Alguém comentou uma vez. Eu. Está tudo bem. Rafael a interrompeu, e havia algo parecido com diversão na voz. Eu também pesquisei sobre você. Aquilo a pegou completamente de surpresa. Pesquisou? E o que descobriu? Que você é a melhor no que faz, ele disse, recostando-se novamente, os olhos não saindo dos dela. Que todo mundo te adora porque você é gentil com todos. Que você trabalha demais, chega cedo, sai tarde, nunca reclama. Que ajuda estagiários nos próprios horários de almoço. Que sua mãe está doente e você paga o tratamento sozinha. Que você é incrível e não se dá crédito suficiente por isso. O coração de Marina martelava. Você, ela limpou a garganta, tentando parecer menos afetada do que estava. Pesquisou muito. Presto atenção, Rafael corrigiu, voz baixando uma oitava. Sempre prestei. Desde antes de... Ele parou, percebendo onde a frase ia dar. Marina soube. Desde antes do áudio. Vamos, ela forçou o tom leve mesmo com o estômago dando nós. Pode falar. Não vou morrer de vergonha de novo. Rafael riu. Som baixo e rouco que fez coisas estranhas no corpo dela. Desde antes do áudio, ele confirmou. Mas depois dele, ele fez pausa, escolhendo palavras cuidadosamente. Ficou mais difícil não prestar atenção. Marina sentiu o rosto explodir em chamas. Bebeu vinho rápido demais, engasgando levemente. Por que estamos falando sobre isso? Ela conseguiu perguntar quando recuperou a voz. Porque estamos em outra cidade. Rafael respondeu, os olhos fixos nela com intensidade que a desarmava. Porque faz uma semana que estamos trabalhando juntos, sem parar, e eu tô cansado de fingir que há só profissionalismo aqui. Porque você sente também. Eu sei que sente. O silêncio caiu pesado entre eles. Marina queria negar. Deveria negar. Mas estava cansada também. Cansada de fingir, de evitar olhares, de controlar cada palavra. Sinto, ela admitiu, voz tremendo, e me apavora. Por quê? Porque você é meu chefe, Marina soltou, frustração vazando. Porque isso é errado em milhões de níveis. Porque posso perder meu emprego, minha reputação. Porque você tem 7 anos a mais que eu, é divorciado, emocionalmente complicado. Porque tem 1000 razões para não fazer nada com o que sinto. E se eu dissesse... Rafael se inclinou para frente, voz baixa, intensa, que sinto a mesma coisa, que também me apavora, que acordo pensando em você, trabalho pensando em você, durmo pensando em você,
que aquele maldito áudio me deixou louco não pelo conteúdo, mas porque queria desesperadamente que fosse para mim, não para o Lucas. Marina parou de respirar. O restaurante ao redor desapareceu. Só existia ele, aqueles olhos cinzentos queimando nos dela, esperando. Esperando o quê? Permissão, rejeição. Rafael, ela começou, mas não sabia como terminar. Ele levantou a mão pedindo silêncio. Eu sei que é complicado, ele disse. Eu sei, mas essas 3 semanas, longe do escritório, longe das regras, eu só queria que você soubesse a verdade. Você me tirou do torpor, Marina. 3 anos morto por dentro e você apareceu e bagunçou tudo. Me fez sentir de novo, me fez querer de novo. As lágrimas arderam nos olhos dela antes que pudesse controlar. Não é justo, ela sussurrou. Falar isso sabendo que não podemos fazer nada. Quem disse que não podemos? Rafael desafiou. Estamos aqui agora, sem ninguém da empresa por perto, sem política de RH, só nós 2. E você pode me dizer para parar. Pode dizer que não sente nada e eu juro que volto pro profissional. Nunca mais menciono isso. Mas se você sente, se você quer nem que seja um pouco do que eu quero. Para, Marina, o interrompeu, levantando da mesa com pernas trêmulas. Eu preciso de ar. Saiu rápido, quase correndo, deixando Rafael sentado ali. Caminhou pela calçada sem direção, o coração explodindo, a mente em caos total. Ele tinha acabado de dizer tudo que ela secretamente queria ouvir. E a apavorava porque tornava real, tornava possível, tornava escolha. Rafael alcançou ela 2 quarteirões depois, a mão segurando o braço dela gentilmente. Marina, ele disse, ofegante de ter corrido. Sinto muito, não devia ter falado nada, eu passei dos limites. Não, ela se virou para encará-lo, lágrimas finalmente caindo. Você não passou. Eu não sei o que fazer. Com isso, com a gente, com tudo que sinto e não devia sentir. Então não faça nada, Rafael sugeriu, a mão subindo para limpar uma lágrima do rosto dela com o polegar. Toque tão suave que ela tremeu. Só sente. Por essa noite, esquece as regras, esquece o trabalho. Só sente. E Marina, cansada de lutar, cansada de negar, fez a coisa mais imprudente e mais certa da vida dela. Fechou a distância e o beijou. Foi explosivo. Meses de tensão implodindo em segundos. Rafael a puxou contra ele com força, uma mão nos cabelos dela, outra na cintura, beijando-a como homem faminto. Marina se derreteu, mãos agarrando a camisa dele, se entregando completamente. Ele beijava com intensidade devastadora, língua pedindo passagem que ela deu sem hesitar. O mundo girou, tudo desapareceu. Só existia ele, o gosto de vinho tinto, o calor do corpo dele colado ao dela, o som baixo que ele fez quando ela puxou os cabelos dele. Quando se separaram, ofegantes, Rafael encostou a testa na dela. Meu hotel, ele disse, voz rouca e urgente. Agora. Marina não confiava na própria voz. Apenas acenou. Pegaram táxi em silêncio carregado, mãos entrelaçadas no banco de trás. No elevador do hotel, vazio por milagre, Rafael a prensou contra a parede, beijando-a de novo, mais devagar dessa vez, saboreando. Marina gemeu baixinho contra a boca dele e ele tremeu. A suíte dele era idêntica à dela, mas irrelevante. Mal notaram. Rafael trancou a porta, virou-se e eles colidiram novamente. Mãos urgentes, beijos desesperados, roupas começando a sair. Ele puxou o blazer dela, jogou no chão. Ela desabotoou a camisa dele com dedos trêmulos. Você tem certeza? Ele perguntou, mãos segurando o rosto dela, olhos buscando os dela. Marina, precisamos ter certeza, porque se a gente fizer isso, muda tudo. Tenho certeza, ela sussurrou. De você, de nós, de tudo. Rafael a levantou no colo num movimento fluido. Marina enlaçou as pernas na cintura dele, beijando-o enquanto ele caminhava até a cama. Depositou-a com cuidado sobre os lençóis brancos, pairando sobre ela. Você é linda, ele murmurou, os olhos percorrendo cada centímetro do rosto dela. Tão linda que dói olhar,
E então se entregaram completamente. Foi intenso e terno, urgente e delicado. Rafael tocava como se ela fosse preciosa, beijava como se quisesse memorizar cada centímetro. Marina se abriu de formas que nunca tinha se aberto, sem medo, sem vergonha. Era perfeito e aterrorizante e mudava absolutamente tudo. Depois, deitados, entrelaçados, a cabeça de Marina no peito dele, ouvindo os batimentos descompassados do coração, ele beijou o topo da cabeça dela. "Fica", ele disse. "Aqui, hoje. Não volta para o seu quarto." "Fico", ela concordou, porque a ideia de se afastar dele naquele momento era insuportável. Dormiram assim, juntos pela primeira vez. E quando Marina acordou de madrugada, ainda nos braços dele, sentiu paz que não sentia há anos, mas também sentiu medo, porque amanhã chegaria, a realidade voltaria, e teriam que decidir o que fazer com aquilo. Rafael acordou antes dela. Marina percebeu pela mudança na respiração, pelo jeito que os braços ao redor dela apertaram levemente. "Bom dia", ele murmurou contra os cabelos dela. "Bom dia", ela respondeu, não se movendo, querendo preservar o momento mais um pouco. "Não me arrependo", Rafael disse de repente, "do que aconteceu, e nunca vou me arrepender." "Eu também não", Marina admitiu, finalmente virando-se para encará-lo. "Mas e agora?" "Agora?" Ele passou o polegar pela bochecha dela. "A gente tem 2 semanas e meia pela frente." 2 semanas e meia para descobrir isso, juntos, sem pressão, ver onde dá. E deu em mais noites juntos, em trabalhar lado a lado durante o dia, mantendo o profissionalismo impecável, e se entregar um ao outro à noite, em jantares que viravam conversas profundas sobre medos, sonhos, cicatrizes, em acordar entrelaçados e achar que aquilo parecia certo demais para ser errado. Marina descobriu que Rafael cantava no chuveiro, terrivelmente desafinado, que fazia café da manhã surpreendentemente bem, que tinha senso de humor seco que poucos viam, que era carinhoso de formas pequenas e constantes, sempre tocando, sempre perto. Rafael descobriu que Marina era bagunceira, deixando roupas espalhadas, que tinha medo de trovões, mas amava chuva, que ria sem filtro quando estava confortável, que era generosa em intimidade, se entregando sem reservas. Mas no 10º dia, Marina adormeceu no sofá da suíte dele, depois de trabalhar até meia-noite. Acordou às 4 da manhã com o paletó dele sobre os ombros e bilhete na mesa de centro. "Você trabalha demais, descansa, te busco às 8, R." O gesto simples a destruiu emocionalmente. A gentileza dele, o cuidado, tudo se acumulando até não conseguir mais negar a verdade. Estava apaixonada, completamente, irremediavelmente apaixonada por Rafael Mendes Albuquerque. E isso mudava tudo, porque não era mais só atração, não era mais só aventura de viagem, era amor, real, profundo, assustador. E voltariam para São Paulo em 4 dias. Na última noite em Florianópolis, depois de apresentação final que tinha impressionado o cliente e garantido o contrato, Rafael sugeriu jantar na praia. Foram a um restaurante pequeno com mesas na areia, o som das ondas ao fundo, o céu estrelado acima, vinho branco, frutos do mar, conversa que fluía fácil demais, mas havia peso no ar, peso do não dito, da pergunta que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Foi Marina quem quebrou primeiro. "E agora?" ela perguntou, olhando para as próprias mãos em vez de para ele. "Quando voltarmos, a gente volta ao que era antes?" Fingimos que nada aconteceu. Rafael ficou em silêncio por tempo longo demais. Quando Marina finalmente levantou os olhos, ele estava olhando para o mar, a mandíbula tensa, os ombros rígidos. "Eu não quero fingir", ele disse finalmente. "Não quero te perder." Marina sentiu o coração acelerar. "Então o que você quer?" "Você..." Rafael virou-se para encará-la, os olhos intensos na luz fraca das velas. "Quero você, mas oficialmente. Não escondido, não em segredo. E é aí que complica." Marina sabia. Claro que sabia. "Porque você ainda é meu chefe."
ela completou, a voz saindo mais amarga que pretendia. Ainda existe hierarquia, política de empresa, fofoca, tudo. Eu posso pedir transferência, Rafael disse de repente, se inclinando para a frente, para outra empresa, outra área. Renunciar à posição, transferir você para outro departamento. Há formas de fazer isso funcionar eticamente. Mas Marina balançou a cabeça. Não, você não pode largar sua carreira por mim. Seria por nós, ele corrigiu, pegando a mão dela sobre a mesa. Marina, eu passo 3 anos sem sentir nada, 3 anos trabalhando como robô, vivendo no automático. E você apareceu e eu voltei a viver. Voltei a querer acordar de manhã. Não vou desistir disso, não vou desistir de você porque é complicado. As lágrimas arderam nos olhos dela. E se não der certo, ela sussurrou, e se a gente estragar tudo, o trabalho, a amizade, e terminar sendo erro gigante? E se der certo, Rafael retrucou apertando a mão dela. E se for a melhor coisa que já aconteceu com a gente? Marina, eu não tenho garantias, ninguém tem, mas eu sei que quero tentar. Quero te levar para jantar de verdade, te buscar no seu apartamento, conhecer sua mãe. Quero que as pessoas saibam que você é minha. Quero construir algo real contigo. Marina quebrou. As lágrimas caíram sem controle, mistura de medo e esperança e amor tão intenso que doía. Eu também quero, ela admitiu, soluçando. Quero tudo isso, mas tenho tanto medo de perder você, de perder o emprego, de tudo desmoronar. Então vamos devagar, Rafael sugeriu, levantando-se e vindo para o lado dela, ajoelhando-se na areia ao lado da cadeira. Voltamos para São Paulo. Eu converso com o RH. A gente faz tudo certo. Te transferem para outro setor. Eu continuo em operações, mas sem supervisão direta sobre você. Eliminamos o conflito de interesse. E aí podemos ser o que quisermos ser. Parece fácil quando você fala assim, Marina disse, rindo entre lágrimas, limpando o rosto. Não vai ser fácil, Rafael admitiu, pegando o rosto dela entre as mãos. Vai ter fofoca, vai ter gente que vai achar que você subiu por causa de mim, vai ter julgamento, mas eu vou estar do seu lado em cada passo. E você é forte o suficiente para aguentar. Sempre foi. Marina o beijou, ali mesmo, na frente de todo mundo, sem se importar. Foi beijo salgado de lágrimas e doce de promessa. Fica comigo hoje, ela pediu contra os lábios dele. Nossa última noite aqui. Nossa primeira de muitas, Rafael corrigiu, levantando-a da cadeira. Vamos. Passaram a noite inteira acordados, fazendo amor devagar, conversando sobre tudo e nada, planejando um futuro que ainda assustava, mas agora parecia possível. Quando o sol nasceu pela janela, pintando o quarto de dourado, estavam entrelaçados na cama. Marina, com a cabeça no peito dele, os dedos dele desenhando padrões preguiçosos nas costas dela. Promete uma coisa, ela disse baixinho, que quando ficar difícil, e vai ficar, você não desiste, não foge, conversa comigo. Prometo, Rafael beijou o topo da cabeça dela. Se você promete o mesmo. Prometo, Marina ergueu o rosto para olhá-lo. Juntos, sempre juntos, ele concordou, selando com beijo. Mas a realidade voltou mais cruel do que esperavam. Aterrissaram em São Paulo numa terça-feira chuvosa. Rafael pediu reunião com o RH na quarta de manhã. Explicou a situação, pediu transferência de Marina para o Departamento de Desenvolvimento de Produtos. Posição equivalente, mesmo salário. Eliminaria supervisão direta dele sobre ela. Resolveria conflito ético. Só que desenvolvimento de produtos tinha salário base 15% menor que marketing digital. Ofereceram compensação, mas ainda assim era redução. Marina descobriu quinta à tarde, através de e-mail formal de RH. Realocação para Departamento de Desenvolvimento de Produtos. Novo salário. RI. O número a atingiu como soco. 15% a menos. 15% que fazia diferença brutal no orçamento apertado dela. Subiu direto para o escritório de Rafael, entrando sem bater, a fúria queimando mais forte que o bom senso. 15%? Ela praticamente gritou, jogando o papel na mesa dele.
Você achou que eu não ia perceber? Rafael levantou-se imediatamente, as mãos estendidas em gesto apaziguador. Marina, eu não sabia. Juro que não sabia que o salário era diferente. Eu pedi posição equivalente, eles disseram que... Mentiram, ela o interrompeu, rindo sem humor. Ou você não checou direito. Tanto faz. Resultado é o mesmo. Eu perco dinheiro pra gente poder namorar eticamente. Que conveniente. Não é assim, Rafael contornou a mesa tentando se aproximar. Eu vou resolver isso, vou falar com eles de novo. Vou! Não, Marina recuou, erguendo a mão. Não precisa resolver nada. Eu resolvo. Vou pedir demissão. O rosto dele perdeu toda a cor. O quê? Não, espera. Você não vai pedir demissão por causa disso. A gente encontra outra solução. Que solução? Ela desafiou, os braços cruzados. Você pedir demissão? Largar sua carreira que construiu em anos? Não. Só sobra eu sair. É mais fácil, mais limpo. E honestamente, ela sentiu a voz quebrar, mas continuou. Talvez melhor, porque claramente isso não ia funcionar mesmo. Marina não faz isso, Rafael disse. E havia desespero na voz que ela nunca tinha ouvido. Não termina a gente por causa de dinheiro, por favor. Eu aumento o seu salário do meu bolso, eu pago a diferença. Eu. Ouve você mesmo? Ela quase gritou. Você ia me pagar como se eu fosse sua amante sustentada, como se eu não pudesse sobreviver sem você bancar. Não foi isso que eu quis dizer. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu só quero ajudar. Você quer aliviar culpa? Marina acusou, as lágrimas finalmente caindo. Você se sente mal porque sua solução ética me fodeu financeiramente. Então quer jogar dinheiro no problema para desaparecer. Mas não desaparece, Rafael. Minha mãe precisa de tratamento caríssimo. Eu tenho contas. Preciso desse salário. E agora tenho que escolher entre você e estabilidade financeira. Me escolhe. Rafael a pegou pelos ombros, desesperado. Por favor, escolhe a gente. A gente encontra um jeito, eu juro. Eu vendo o apartamento, a gente mora junto. Divide custos. Eu ajudo com o tratamento da sua mãe. Você tá ouvindo o absurdo que tá falando? Marina se soltou dele. A gente tá junto faz 3 semanas, Rafael. 3 semanas! E você já tá planejando morar junto, dividir finanças, bancar tratamento da minha mãe? Isso não é relacionamento, é você tentando me controlar, me amarrar, me transformar em dependente. Não é isso, ele disse, mas a voz saiu fraca. Você sabe que não é. Eu sei, ela desafiou, porque de onde eu tô parece que você quer me ter do jeito que for, e quando a solução ética não funcionou, você imediatamente pulou para me bancar financeiramente. Como se eu fosse projeto que você precisa gerenciar. Não sou projeto, Rafael. Sou pessoa e preciso de parceiro, não de salvador. O silêncio que caiu foi devastador. Rafael parou no meio do escritório, os ombros caídos, o rosto cinzento. Você tá certa, ele disse finalmente, a voz morta. Eu estraguei tudo. Tentei resolver do meu jeito, do jeito controlado e planejado que sempre faço, e só te machuquei. Sinto muito mesmo. Marina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas. Eu também sinto, ela sussurrou. Mas isso não muda nada. Pediria demissão no dia seguinte, com aviso prévio de 30 dias. Rafael não tentou convencê-la a ficar. Não tentou mais nada. E a dor no rosto dele quando ela saiu do escritório quase a fez voltar. Quase. Mas não voltou. Porque estava ferida demais, assustada demais, confusa demais. As semanas seguintes foram as piores da vida de ambos. Marina cumpriu o aviso prévio como autômato, fazendo transição do projeto para substituto, evitando Rafael completamente. Ele respeitou a distância, mas estava visivelmente destruído. Parou de dormir direito, as olheiras profundas denunciando. Parou de comer direito, o terno ficando folgado. Trabalhava ainda mais horas, se possível, como se tentasse se matar de exaustão. Júlia confrontou Marina na segunda semana. Você tá fazendo besteira, ela disse sem rodeios. Eu te conheço há 10 anos. Nunca te vi apaixonada de verdade. E agora que finalmente encontrou alguém que te ama de volta, você tá fugindo.
Não tô fugindo, Marina defendeu-se sem convicção. Ele estragou tudo. Ele tentou resolver, Júlia retrucou. De forma meio burra, admito, mas o coração dele estava no lugar certo, e você tá punindo ele por tentar. Ele queria me bancar, Marina disse, me transformar em dependente. Ele queria ajudar a mulher que ama, Júlia corrigiu. Da forma errada, sim. Mas vem de lugar de amor, não de controle. E você sabe disso. No fundo sabe. Mas está com tanto medo de ser feliz, de depender de alguém, que preferiu explodir tudo antes de arriscar. As palavras atingiram fundo, porque Marina sabia que havia verdade ali. Sempre teve pavor de depender de alguém. Construiu vida inteira sozinha, orgulhosa da independência. E Rafael tinha ameaçado isso. Não intencionalmente, mas tinha. E ela tinha reagido destruindo tudo preventivamente, antes que ele pudesse destruir primeiro. No 20º dia de aviso, Rafael finalmente quebrou. Invadiu a reunião de despedida de Marina. 30 pessoas presentes, bolos, café, aquela falsidade corporativa de vamos sentir sua falta. Ele entrou pela porta, pálido, determinado, os olhos fixos só nela. Posso falar? Ele pediu para o grupo. Tinha autoridade suficiente que ninguém negou. Marina, ele disse, e a voz saiu embargada desde a primeira sílaba. Eu estraguei tudo. Você estava certa em tudo que disse. Fui controlador, prepotente, tentei resolver a minha maneira sem te ouvir de verdade. Passei 3 anos com medo de sentir, e quando finalmente senti, não soube lidar. Te machuquei quando só queria te proteger. E sinto muito demais. A sala estava em silêncio absoluto. Marina paralisada, lágrimas já começando a cair. Mas eu não vou desistir, Rafael continuou, dando um passo em direção a ela. Vou sair da We Create. Já pedi demissão. Efetiva na semana que vem. Consegui posição em outra empresa, salário menor, cargo menor, mas é o certo. Porque você merece sua carreira aqui, sem nenhuma sombra de conflito. Merece o salário integral, a promoção que conquistou, tudo. Rafael, Marina sussurrou, mas ele levantou a mão, pedindo para terminar. Eu te amo, ele disse, e havia lágrimas nos olhos dele agora. Te amo de forma que me apavora. Você me trouxe de volta à vida e eu quase te perdi por ser idiota, orgulhoso demais para pedir ajuda, para admitir que não sabia o que estava fazendo. Mas aprendi. Aprendi que amor não é controlar, é confiar. Não é resolver sozinho, é resolver junto. E se você me der outra chance, juro que vou fazer certo. Vou te ouvir, vou respeitar, vou ser parceiro de verdade. Ele parou, respirando pesado, vulnerável, de forma que Marina nunca tinha visto. Fica, ele pediu. Não na empresa se não quiser, mas fica comigo. Constrói isso comigo, porque sem você voltei a ser o homem morto que era antes. E não aguento mais um dia sem você. A sala explodiu em murmúrios. Marina não ouvia nada, só via ele. Só via o amor cru e desesperado nos olhos dele. E algo dentro dela, a última barreira de proteção, finalmente desmoronou. Atravessou a sala correndo. Jogou-se nos braços dele. Rafael a pegou, apertando como se nunca mais fosse soltar. Idiota. Ela soluçou contra o peito dele. Você é idiota, eu sei. Ele concordou, beijando o topo da cabeça dela repetidamente. Desculpa, eu te amo também, Marina disse, erguendo o rosto molhado de lágrimas. Te amo tanto e tenho tanto medo. Eu também, Rafael admitiu, limpando as lágrimas dela com os polegares. Mas vamos ter medo juntos. Tá. Marina concordou, rindo entre lágrimas. Juntos, ele a beijou ali mesmo, na frente de todos os colegas, sem vergonha, sem hesitação. Foi beijo de reconciliação, de promessa, de recomeço. E quando se separaram, a sala inteira aplaudiu. Júlia chorava abertamente, sorrindo. Até Carla do RH estava emocionada. Cancelei minha demissão, Marina murmurou contra os lábios dele. Se você vai sair, eu fico. Assumo a gerência do projeto que a gente construiu junto.
Não. Rafael balançou a cabeça, as mãos segurando o rosto dela. Você já tinha pedido demissão? Tem proposta melhor em outra empresa? Tenho, ela admitiu. Salário 20% maior, posição melhor. Mas eu ia recusar porque queria ficar perto de você mesmo te odiando. Rafael riu, som molhado e emocionado. Então aceita. Vai para a empresa melhor. E eu vou para minha nova posição. A gente namora sem nenhum conflito ético, sem hierarquia, sem complicação. Só nós dois, pessoas normais tendo relacionamento normal. Marina sorriu. Normal nunca vai ser palavra que descreve a gente. Mas sim, vamos tentar. Passaram o resto do dia juntos, finalmente livres. Jantaram sem esconder, mãos dadas sobre a mesa. Foram ao apartamento dele, fizeram amor como se tivessem todo o tempo do mundo, sem pressa, sem medo. E quando Marina adormeceu nos braços dele, pela primeira vez em semanas, dormiu em paz. Os meses seguintes foram de ajustes. Marina começou na nova empresa, cargo de gerente sênior que merecia, salário que resolvia todos os problemas financeiros. Rafael assumiu posição de diretor de projetos em consultoria menor, salário menor também, mas trabalho que permitia equilíbrio. Namoraram de verdade. Jantares, cinemas, fins de semana na praia, conheceram famílias um do outro. A mãe de Marina adorou Rafael instantaneamente, especialmente quando ele insistiu em pagar metade do tratamento dela. Não por pena, não por controle, mas porque amava Marina e a família dela era a família dele agora. Brigaram também. Claro que brigaram. Rafael ainda tinha tendência a querer resolver tudo sozinho. Marina ainda tinha pavor de depender demais, mas aprenderam. Aprenderam a conversar em vez de explodir, a pedir ajuda em vez de fingir que não precisavam, a confiar em vez de controlar. 1 ano e meio depois daquela reconciliação dramática no escritório, Rafael preparou jantar especial no apartamento que agora dividiam. Apartamento novo que compraram juntos, cada um pagando metade, decisão conjunta. Marina chegou do trabalho cansada, esperando noite tranquila de Netflix e sofá. Encontrou sala decorada com velas, mesa posta, Rafael de terno. "O que é isso?" ela perguntou, sorrindo confusa. "Comemoração?" Rafael veio até ela, pegou as mãos dela. "Marina", ele começou, e havia nervosismo na voz que ela reconheceu. "Faz 18 meses desde que você me chamou de idiota na frente da empresa inteira. Tecnicamente você se chamou de idiota", ela corrigiu, brincalhona. Ele riu. "Justo. Desde que eu me chamei de idiota e você concordou. Esses 18 meses foram os melhores da minha vida. Você me ensinou a viver de novo, a sentir, a ser parceiro de verdade." Marina sentiu o coração acelerar quando ele soltou uma mão dela e enfiou a outra no bolso. "Você me ensinou que amor não é sobre controle, é sobre confiança", ele continuou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Que relacionamento não é sobre resolver sozinho, é sobre resolver junto, e eu quero resolver tudo com você." Pro resto da vida, ajoelhou-se ali mesmo, na sala cheia de velas. Abriu a caixa revelando anel de ouro branco com diamante solitário simples e perfeito. "Marina Oliveira Santos", ele disse, a voz quebrando de emoção. "Você casa comigo? Me deixa ser seu parceiro para sempre? Me deixa construir família, futuro, tudo com você?" Marina não conseguia falar. Apenas acenou freneticamente, as lágrimas escorrendo descontroladas. Rafael levantou-se num pulo. Colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Ela o puxou para beijo desesperado, rindo e chorando simultaneamente. Sim, ela conseguiu dizer finalmente. 1000 vezes sim. Casaram 6 meses depois. Cerimônia pequena na praia. Marina usou vestido simples de renda, cabelos soltos ao vento. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas quando ela apareceu, caminhando pelo corredor de areia. Na frente de 50 pessoas, trocaram votos que escreveram juntos. Promessas de parceria, de confiança, de resolver tudo juntos, sempre juntos.
Na festa, Júlia fez discurso hilário sobre o áudio que mudou tudo. Ah, o famoso áudio, ela começou, sorrindo maliciosa, enquanto Marina escondia o rosto vermelho no ombro de Rafael. Quando Marina me ligou desesperada naquela manhã, dizendo que tinha mandado pornografia verbal para o chefe por engano, eu achei que era o fim da carreira dela. Risadas ecoaram. Em vez disso, foi o começo da maior história de amor que já vi. Porque só esses dois para transformar constrangimento total em felicidade eterna. Rafael beijou o topo da cabeça de Marina, sorrindo. Melhor erro da história, ele murmurou. Pior momento da minha vida na época, ela retrucou, mas estava rindo. Agora, melhor acidente que podia ter acontecido. 2 anos e meio depois do casamento, Marina acordou num sábado de manhã com náusea familiar. Correu para o banheiro, vomitou, voltou para o quarto encontrando Rafael sentado na cama, preocupado. Você tá bem? Ele perguntou segurando o cabelo dela enquanto ela se curvava sobre o vaso de novo. Acho que sim, ela disse quando a onda passou limpando a boca. Ou melhor, acho que estamos. Fez teste naquela tarde. 3 testes, na verdade. Todos positivos. Grávida de 6 semanas. Marina olhou para as 3 linhas rosas, o coração explodindo de felicidade e terror misturados. Rafael? Ela chamou, voz trêmula. Ele apareceu na porta do banheiro imediatamente. O quê? Tá pior? Ela estendeu os testes sem dizer nada. Rafael pegou um, olhou de novo. Levantou os olhos para ela, a expressão de choque puro. Você tá grávida? Marina acenou, as lágrimas já caindo. A gente vai ter um bebê. O som que saiu dele foi algo entre riso e soluço. Ele a puxou para abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar, beijando qualquer pedaço dela que alcançava. Topo da cabeça, testa, bochechas, lábios. A gente vai ter um bebê. Ele repetiu, maravilhado. Um bebê nosso. A gravidez foi tranquila. Marina enjoava de manhã. Rafael virava chefe pessoal dela, cozinhando tudo que ela conseguia tolerar. Ele ia em todas as consultas, segurava a mão dela em todos os exames. Chorou quando ouviram o coração batendo pela primeira vez. Chorou mais ainda quando descobriram que era menino. Vamos chamar de quê? Marina perguntou uma noite, deitados na cama, a mão de Rafael na barriga crescente dela, sentindo o bebê chutar. Que tal, Miguel? Ele sugeriu. Era o nome do meu avô, Miguel Mendes Santos, Marina testou. Gostei, tem peso, tem história. Miguel, Rafael disse para a barriga, a voz suave. Seu papai já te ama mais do que imaginava ser possível. O parto foi longo e exaustivo. 15 horas de trabalho de parto. Rafael não saiu do lado dela nem por um segundo, segurando a mão, limpando o suor da testa, sussurrando encorajamentos. Quando Miguel finalmente nasceu, pequeno e vermelho e perfeito, gritando com pulmões saudáveis, Marina viu Rafael desmoronar completamente. Chorou segurando o filho pela primeira vez, as mãos grandes tremendo sob o corpinho minúsculo. Ele é perfeito, Rafael conseguiu dizer, a voz completamente quebrada. Vocês dois são perfeitos. Marina, olhando para o marido, segurando o filho deles com tanta reverência, sentiu o coração transbordar. Somos uma família, ela disse. Nossa família. Miguel era bebê intenso. Chorava alto, dormia pouco, exigia atenção constante, mas era saudável, curioso e tinha olhos cinza azulados idênticos aos do pai. Quando sorriu pela primeira vez aos 2 meses, foi olhando para Rafael. Quando deu os primeiros passos aos 11 meses, foi direto para os braços de Marina. Os anos voaram. Miguel cresceu rápido demais, virando criança tagarela e curiosa. Com 3 anos, ganhou irmãzinha. Helena, de olhos castanhos como a mãe e temperamento doce. A casa que compraram em Pinheiros vivia em caos organizado. Brinquedos espalhados, risadas constantes, amor em cada canto. 5 anos depois do nascimento de Miguel, numa tarde de sábado ensolarado, Marina estava no quintal observando os 2 filhos brincarem. Miguel,
Agora, com 5 anos, empurrava Helena de 3 no balanço, a risada aguda dela ecoando pelo ar. Rafael saiu de casa com 2 copos de suco, entregou um para Marina e se sentou ao lado dela no banco de madeira. "Em que você está pensando?" ele perguntou, passando o braço pelos ombros dela. "Em como a vida dá voltas", Marina respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. 7 anos atrás, eu era a analista desesperada que mandou áudio pornô para o chefe por engano. Hoje sou gerente executiva, mãe de 2, casada com o amor da minha vida. Que trajetória maluca. Rafael riu, beijando a têmpora dela. "Ainda tenho aquele áudio, sabe? Salvo em pasta secreta no celular." Marina deu tapa de leve no peito dele. "Você não tem?" "Tenho sim", ele admitiu, sorrindo travesso. "Nunca apaguei de verdade. Às vezes ouço quando tô com saudade." "Isso é perturbado", ela disse, mas estava rindo. "É romântico", ele corrigiu. "Me lembra de onde começamos, do susto que virou amor." "Mamãe, papai", Miguel gritou do balanço, "olha como consigo ir alto." "Estamos olhando, campeão", Rafael gritou de volta, acenando. "Cuidado para não cair." "Não vou cair", Miguel retrucou com a confiança absoluta de criança de 5 anos. "Sou forte igual papai." Rafael derreteu visivelmente. "Ele é tão", começou. "Perfeito", Marina completou. "Os 2 são. Assim como você. Assim como a gente." Ela virou-se para encará-lo, pegando o rosto dele entre as mãos. "Obrigada. Por não desistir de mim quando eu quis fugir, por lutar por nós, por ser o parceiro que você prometeu ser." "Obrigado você", Rafael respondeu, cobrindo as mãos dela com as suas, "por me dar segunda chance, por me ensinar a amar de verdade, por essa família, essa vida, por tudo." Eles se beijaram suavemente enquanto os filhos brincavam, o sol brilhava e o mundo girava perfeito ao redor deles. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, depois de 3 histórias para Miguel e 2 canções de ninar para Helena, Marina e Rafael se jogaram no sofá da sala, exaustos, mas felizes. Ela se aninhava contra o peito dele, ouvindo os batimentos regulares do coração. "Você sabia", Rafael disse de repente, voz sonolenta, "que naquela manhã, quando recebi o áudio, eu soube na mesma hora que era erro?" "Soube?" Marina ergueu a cabeça para olhá-lo. "Você nunca me contou isso." "Soube", ele confirmou, os dedos brincando com os cabelos dela. "Porque você mencionou o Lucas, e a voz, a paixão toda, era tão obviamente para outra pessoa. E eu fiquei com ciúmes, ciúmes viscerais de um cara que tinha o que eu queria ter." "Você queria receber áudio pornô de funcionária?" Ela provocou. "Queria que você me olhasse assim", ele corrigiu, sério agora, com desejo, com paixão, sem medo. "E quando percebi que queria, que sentia algo por você além de profissional, fiquei apavorado. Passei 3 anos morto por dentro e de repente você apareceu bagunçando tudo." "Desculpa por bagunçar sua vida", Marina disse, mas estava sorrindo. "Não desculpa", Rafael a puxou para beijo lento. "Obrigado por bagunçar do jeito certo, por me fazer viver de novo. Sempre", ela prometeu contra os lábios dele, "sempre vamos bagunçar juntos." E ali, naquela casa cheia de vida e amor, nos braços um do outro, Marina e Rafael entenderam algo fundamental. As melhores histórias não começam perfeitas. Começam com erros, com constrangimento, com tropeços. Mas quando 2 pessoas certas tropeçam juntas, quando escolhem se levantar juntas, quando decidem construir juntas, apesar de todo medo e dúvida, criam algo que nenhum começo perfeito jamais criaria. Criam amor verdadeiro, do tipo que dura, do tipo que cresce, do tipo que transforma áudio enviado errado em família feliz. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Já mandou mensagem para o destinatário errado? Conta nos comentários qual foi a situação mais constrangedora que já passou. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.